A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá de mais uma palavra que encontra aqui no livro de João. João 1, versículo do 1 por diante. O Verbo encarnado. Esse livro de João se encontra no Novo Testamento, onde fala mais sobre Jesus Cristo, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse é o versículo 1, vou falar um pouco, porque tem coisas que às vezes é meio complicado de entender. Então aqui diz assim, ó: no princípio era um Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo que se refere aqui nesse versículo, irmão? O Verbo encarnado. Sabemos que o Verbo encarnado foi Jesus Cristo, que foi encarnado em Maria, por um Verbo. É tanto que quando Maria apareceu grávida de Jesus, José, que era o marido de Maria, era o namorado, uma coisa assim, ele quis deixar Maria, porque ela apareceu com os sintomas da gravidez de Jesus Cristo, e José quis a deixar. Mas Deus veio em sonhos e falou com José: não aparta da tua mulher, porque o que está nela é meu. Entendeu, irmãos? Então, Deus não quis vir na terra, mas como Deus, encarnou o Espírito Santo dele em Maria, que gerou Jesus. Jesus andou na terra como carne, irmão. Na Bíblia diz que quem não crê que Jesus andou como carne na terra, não será salvo. Então, Deus encarnou o Espírito, que Jesus era carne e espiritual ao mesmo tempo. Jesus foi espiritual do início ao fim, só que ele andou em carne também. Entendeu? Então, Deus, como a terra, ele já tinha vindo aí no tempo do pecado, que Deus veio, quando Adão e Eva se rompeu, Deus não quis vir mais como Deus. Aí ele criou Jesus, que foi o Espírito dele, por isso que hoje nós cremos, eu, como crente, como uma pessoa que crê na palavra de Deus, que Deus me chamou para acreditar, levar uma palavra a quem precisa. Então eu acredito em uma trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se torna um só. Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. É tanto que só existe um Espírito do bem, que é o Espírito Santo. O resto, tudo é espírito maligno. Falo isso sem medo de errar. Entendeu, irmãos? Todo espírito que não seja o Espírito Santo é de procedência maligna. Tem que repreender. Então, Deus não quis vir na terra mais como Deus, encarnou o Espírito dele em Maria. Maria deu à luz a Jesus Cristo. E na Bíblia diz aqui que Maria foi virgem ao tempo todo. Maria ficou grávida, sem ter relações sexuais. Ela teve Jesus Cristo e continuou virgem. Entendeu, irmãos? É um milagre, é coisa de Deus, só Deus explica. Por quê? Porque o que estava nela foi espiritual. Aí tem gente que não creia no mundo espiritual. Quando a gente começa a pregar, a falar da palavra de Deus, fulano tá doido. Por quê? Hoje eu sou espiritual. Entendeu, irmãos? As pessoas conhecidas dizem assim, o cara fala de espírito. Eles acreditam lá nas pessoas que estão além, que prega também. Eles nem sabem que aquela pessoa também é espiritual. O difícil de entender é isso. Nós que prega, que busca, nós que não acredita no natural, nós que vivemos o sobrenatural. Nós acredita naquilo que nós não vê, entendeu? Se tem uma provisão para chegar até nós,
Os normais, eles acreditam no que está na mão. Eles querem pagar uma dívida, se o dinheiro estiver na mão, eles sabem que tem. Se não tiver, eles não sabem como pagar. Nós, que é espiritual, nós acreditamos em Deus. Nós chega e entrega para Deus. Deus, eu estou com essa dívida, eu preciso pagar amanhã e eu não tenho um centavo. Como é que vai fazer? Aí quando chega amanhã, você vê a provisão chegar até você e você vai lá, paga a dívida. Entendeu, irmãos? É isso que é ser espiritual, é isso que é andar pelo Espírito. Só que para você andar no Espírito, você tem que largar o mundo. Você tem que morrer para o mundo. Nascer de novo, uma nova criatura. Tudo se fez numa nova criatura. A velha criatura não existe mais, morreu. Depois que você entra na água, que você é alcançado pela graça. Porque nós, irmãos, nós que somos sujos do mundo, nós só vamos ser santos se nós for alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia. Tem gente que só será alguma coisa se ser alcançado pela misericórdia. E eu só sou alguma coisa hoje porque eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Eu sei que eu não merecia. Eu sei que eu não merecia estar vivendo essa nova fase. Mas Deus foi lá, disse assim, quem manda sou eu. Eu é que sou o teu dono, eu é quem te governo, eu é quem mando, eu é quem falo. E o que eu fiz? Aceitei. Eu disse, Deus, a minha vida não tem mais sentido. Se não for na tua presença, eu não consigo levantar. Deus me apanhou do pó e me pôs de pé. Deus é especialista nisso, irmão. Deus te põe da vergonha e te põe em honra. Deus te tira da cachaça, do pior momento que tu tá vivendo. E te põe no altar para pregar a palavra dele. Deus é especialista em restauração. Então você aí que está precisando de uma restauração na sua vida, em qualquer área, busca Deus, porque só Ele restaura. E quem Ele restaura, ninguém mais coloca no lixo de novo. Então, irmãos, prosseguindo aqui, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas se foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, quem é ele? Deus. Então, Jesus nasceu de Maria. Jesus cresceu normal. Outra coisa, que as pessoas talvez quando a gente diga assim, hoje eu sou espiritual, hoje eu prego a palavra, hoje eu recebo de Deus, hoje eu faço obras no nome de Deus, as pessoas dizem, ele não, porque eu conheci ele. Jesus criou, nasceu uma criança normal, criou normal, brincando com as outras crianças, normal. Até que Jesus iniciou o ministério dele e fez o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. Foi o primeiro milagre reconhecido de Jesus. Pode ser que ele fez outros antes, mas o reconhecido foi isso. Então por que, irmãos? Desse jeito também somos nós. Nós vivemos lá na carne, no mundo. No momento que Deus nos chama para nós servir a Ele, dali para frente a gente inicia o nosso ministério, como hoje eu já tenho o meu ministério. Hoje eu já prego aqui nas redes sociais, onde Jesus fez milagres, mas Jesus fazia o milagre tudo em nome de Deus. Jesus não fez nenhum milagre por ele fez por Deus. Ele chegava e dizia, o que queres de mim? O que queres que eu te faça? Ah, Jesus, eu quero uma cura. Tenha fé. A fé em quem, irmãos? Em Deus. Tenha fé? Tem sim. Então seja feita como a tua fé. Então se a pessoa tinha a fé em Deus, era curado. Se não tinha, não era. É como nós também, irmãos. Às vezes nós ficamos preocupados, diz assim, se eu botar a mão na cabeça de alguém e não acontecer nada. Não é problema meu não, que sou o pregador. É problema da fé da pessoa que está precisando do milagre. Entendeu, irmãos? A gente só está para levar a palavra. Chegou aqui, a gente tem que fazer isso. Não adianta a gente ficar acabando as nossas energias, orando, jejuando por a pessoa. Chega na pessoa, o que queres? O que está precisando? Eu estou precisando de uma benção, de uma cesta básica, eu estou passando fome. Tenha fé em Deus? Tem. Então que seja feita de acordo com a tua fé. Entendeu, irmãos? Você só levou a palavra. Deus abençoe.